A gente está acompanhando passo a passo a evolução da tragédia no Rio Grande do Sul, que tem como centro o drama humano. Perdas de vidas, pessoas desalojadas, o sacrifício de ter que morar num abrigo, quer dizer, morar num abrigo, os resgates, as imagens de resgate, os saques, uma coisa enlouquecida, imaginar no saque. Por um lado, a gente fica chocado, por outro, bandido é bandido, mas mas realmente impressiona. Tem a angústia, né, de esperar a chuva diminuir e a água baixar para que as pessoas possam saber exatamente o que elas perderam. Tem muita gente que não tem ideia ainda do que perdeu. Tem aquela sensação que muitos enfrentam, por um lado, que bom, por outro lado, que situação desagradável, de depender dos outros para comer e para se vestir. É chato, é muito chato. Mas nisso, o Brasil inteiro, numa onda de solidariedade extraordinária, dando apoio. É ruim, é ruim. Seria muito melhor estar em casa, sem passar por nada disso, mas é o que temos. Imagina isso sem a rede de solidariedade, sem o apoio das pessoas, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, né? Tem o desafio de calcular o volume de recursos necessário para poder financiar a reconstrução das casas, financiar a reconstrução do comércio, da indústria. Muita gente já voltou a trabalhar, a gente já fez algumas reportagens, pessoas que perderam um pouco mais, pessoas que perderam um pouco menos, mas já tem gente começando a abrir as portas. Né? Você tem que calcular o volume de recursos em obras para que uma próxima onda de chuva não produza o mesmo estrago. E a gente não quer que aconteça, mas a gente tem que estar preparado. Tem o desafio de conviver com a natural queda de atividade econômica, que está sendo calculada na agricultura, na produção industrial, no turismo. O Rio Grande do Sul é muito importante na área, no turismo, né? É um dos estados mais ricos da federação, é conhecido por oferecer para os seus moradores uma qualidade de vida muito superior à média nacional, e o Rio Grande do Sul precisa voltar a ser o que ele sempre foi. E essa reconstrução, e aqui eu queria tocar num ponto, ela, que está começando, né? Começando a reconstrução, ela está escancarando de uma forma muito evidente a maneira improvisada como a gente lida com as políticas essenciais, né? Políticas essenciais, né? Quando eu falo política essencial, por exemplo, na área do ensino, a gente apresentou em 2017, a gente conheceu em 2017 uma proposta de reforma do ensino médio que está sendo aprovada agora, 7 anos depois, entendeu? 7 anos esperando. 7 anos é inacreditável. Porque um garoto que começou aos 6 o processo dele na escola, com 7, 13, ele tá entrando no ensino médio daqui a pouco, né? Um garoto que está no ensino médio, estava no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, quando essa discussão começou, ele já está terminando a faculdade. Se ele fizer um curso de 4 anos, é muito tempo, 7 anos. Reforma da Previdência. Quanto tempo a gente demorou para aprovar uma reforma da Previdência? Demorou tanto tempo que os estudiosos, os especialistas já falam que a gente tem que fazer uma nova reforma. E já saem os números, e já tem matéria. Se eu olhar, tem reportagens em tudo que é lado, mostrando que temos um problema sério com Previdência. Reforma tributária, 30 anos de discussão. 30 anos de discussão. Ah, mas é o que dá. E eu estou dizendo do improviso porque, no caso das catástrofes, é a mesma coisa, é o Brasil do improviso. A gente aprovou em 2012 uma lei criando o Plano Nacional de Defesa Civil, que foi criada depois de uma tragédia. No Rio de Janeiro, na região serrana, mais de 900 mortes. Aí, pá! Plano Nacional de Defesa Civil. 2012, nós estamos em 2024, 12 anos depois. E só agora, dia desses, estava o governo federal com a sua equipe toda, o ministro Valdez Góes e uma equipe toda, apresentando no Congresso Nacional o roteiro para aprovação do Plano Nacional, para apresentação do Plano Nacional de Defesa Civil, que vai acontecer em junho, julho.
de 2024, 12 anos depois. Não tem cabimento. Um plano que vai organizar a área de defesa civil, pelo menos essa é a promessa, a distribuição de recursos, estados, municípios, atribuições, que a gente não tem. Pega outro exemplo, a gente criou em 1969 o Fundo Nacional para a Calamidade Pública. 69. Nunca saiu do papel, nunca entrou em vigor. Em 2010, teve uma lei sancionada pelo presidente Lula, que revogou o decreto de 69 e estabeleceu regras para o repasse de verba do fundo, que é gerido pela União, repasse para Estado e município. Aí em 2012 saiu uma nova lei, depois saiu uma outra em 2014, e no ano passado 2 leis tratando da composição dos valores do fundo, só que falta aprovar uma legislação estabelecendo as regras do repasse. Então a gente tem um fundo que nunca foi usado. Um plano de calamidade pública que não saiu do papel, um Fundo Nacional de Calamidade Pública que nunca foi usado. É o Brasil do improviso. E nesse tempo todo tivemos tragédias em Santa Catarina, na Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, várias, Rio Grande do Sul, algumas também, e outros, Amazonas, Pará, Pernambuco, vários lugares. E nada de sair do papel, de agilizar. É uma coisa maluca. Ou seja, a gente é lento para fazer a mudança. E a gente é lento para colocar em prática aquilo que foi mudado, aquilo que foi aprovado por causa da maldita da burocracia, que no caso de uma catástrofe, grita. Já grita quando você está fazendo uma obra. Pode levar anos na fase de licenciamento, área ambiental, que é uma loucura. É uma loucura. Só que essa lógica aplicada numa enchente, numa seca, num deslizamento, é desumano, mas acontece. Então a gente tem uma luta desigual. O evento climático, ele acontece de uma hora para outra. A chuva não pede licença, não fica guardando autorização. Ela só cai. E de outra, a velocidade de reação do Estado, que deveria estar de olho na velocidade dos eventos climáticos, mas é cheia de licenças, cheia de controle, como se esses controles evitassem corrupção. Então o Brasil não devia ter um caso de corrupção. Não devia ter um caso de corrupção. Porque o que tem de sistema de controle no Brasil é extraordinário, só que atrás de cada sistema de controle é uma oportunidade de alguém que poderia dizer não, dizer sim, alguém que poderia dizer sim, dizer não, e sabe-se lá o que acontece quando troca de resposta. Agora, como é que a gente vai do lado da solução, prevenir e combater os eventos nessa velocidade? Barreiras burocráticas e tal. O Lula condenou a burocracia nos discursos que ele fez lá no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite, a mesma coisa. Quando a gente teve a Covid, a gente conseguiu avançar um pouco, conseguiu agilizar, diminuir um pouquinho. O processo de digitalização do governo deu uma agilidade. Não dá para dizer que a burocracia é o que sempre foi, mas ela está aí. E ela não pode ser o que é. Por exemplo, governo federal, para reconhecer que um município está em situação de calamidade, tem regras espalhadas por 5 portarias. Fazer o quê? Deveria resolver isso. Agora, não adianta resolver na crise. Porque se resolver na crise e tentar mudar isso, vai demorar mais tempo para mudar do que o prefeito conseguir aprovar no governo federal o reconhecimento do estado de calamidade. Um prefeito precisa de recurso, depois de uma catástrofe, ele precisa falar com cada um dos ministérios e repartições. E cada ministério exige uma lista de documentos. Aí o governo vai repassar o recurso federal para os estados e municípios. Tem 3 decretos e 4 portarias para seguir. É o que temos, é isso. E quando ele pede o prefeito num ministério qualquer, é uma confusão. Uma parte do dinheiro até sai na hora, que é o dinheiro de comprar água, combustível, comida, estruturar abrigo, que é um dinheiro de emergência. Esse até sai rápido com uma requisição da prefeitura. Mas para receber recursos um pouco mais sólidos,
Aí os prefeitos têm que fazer um cadastro para fazer o pedido. Aí o pedido não é direcionado para uma entidade chamada governo federal. Ele quer o dinheiro do Ministério da Educação para reconstruir escola, o Ministério da Educação. É por saúde, o Ministério da Saúde. E assim vai. Até 2015, 9 anos atrás, né? Tinha um decreto que listava todas as catástrofes que um município poderia sofrer para poder pedir liberação do FGTS na Caixa Econômica Federal. Não falava em deslizamento de terra. Por que não falava em deslizamento de terra? Os moradores de Petrópolis tiveram dificuldade. Foi preciso mudar o decreto para atender os moradores. Entendeu? É um negócio que a gente não investiga, não acompanha, não monitora. Aí quando vem a tragédia, é um problema. Aí agora, qual foi a resposta do governo federal para agilizar o processo? Criar mais uma instância, o Ministério das Relações, o Ministério Extraordinário de Reconstrução do Rio Grande do Sul. Só que ainda para resolver problemas, os prefeitos estão ligando para o Ministério das Relações Institucionais, do Alexandre Padilha. E ainda tem a bateção de cabeça, porque o ministro dos Transportes, sem falar com o governador do Rio Grande do Sul, anunciou que vai abrir uma concorrência internacional para contratar estudos para uma obra que o governo estadual acha inútil, que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul condena. Como é que pode um negócio desse? A gente não pode confundir reunião de autoridade dos 3 poderes, como o presidente Lula promoveu, ou das instâncias, né, prefeito, estado e governo federal, confundir reuniões desse tipo com articulação. Isso é reunião. Reunião pode ser burocracia, pode ser articulação. Para chegar à fase de articulação, a gente precisa simplificar, precisa racionalizar. Manter a burocracia é exercício de poder, para que uma instância de poder faça a outra se subordinar a ela, e aí começa uma guerra, uma tensão que não pode acontecer. Nesse caso, já há sinais de um desconforto entre o governo estadual e o governo federal. Agora, essa burocracia não é uma ferramenta real de controle. Não é. A gente já avançou, como eu falei, em inovação. Pega a declaração de imposto de renda. Mas a gente é muito rápido, o Estado é muito rápido para desenvolver formas de pegar o dinheiro das pessoas. Então, pagar imposto ficou mais fácil não mais simples, né? Mais rápido. Porque eles querem o dinheiro logo. Declaração de imposto de renda é rápida, tudo que tem a ver com dinheiro. Agora, para liberar, aí é um inferno. E a gente precisa pensar nisso, porque na crise a burocracia grita. Eventos naturais não pedem licença e não aguardam uma resposta dos governantes para saber se eles vão acontecer. Então é fundamental que a gente desenvolva um senso de urgência para começar a enfrentar os problemas que ainda não surgiram. Então, para essa catástrofe, temos desafios. Mas a gente tem que imediatamente correr com esse Plano Nacional de Defesa Civil. A gente tem que correr com o processo de desburocratização para destravar, pelo menos na hora de acolher e dar uma solução para as pessoas que estão vivendo num momento de crise como essa que a gente está enfrentando. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.